Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira e juntos podermos rezar a sagrada palavra de Deus. Jesus tem sempre um bom recado a nos transmitir e que, se estivermos atentos a Ele, caminharemos sempre na luz. Por isso busquemos estar sempre neste caminho de luz, onde Deus é quem nos guia, onde Deus é quem nos orienta e nos conduz. O texto que hoje nos oferece a Igreja é Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. É continuação do Evangelho que ontem nós meditávamos. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus continua o seu itinerário, o seu caminho de ensinamento, caminho de grandes tesouros revelados por Deus. É claro que a primeira incógnita a ser aqui revelada é sobre o estado de Jesus. Quem dormia? Era Jesus ou os discípulos? Quem estava desperto? Jesus ou os discípulos dele? É claro que Jesus não dormia coisa nenhuma. Quem dormia, e o Evangelho deixa muito claro, era a fé dos discípulos do Senhor. A fé deles estava dormindo. A fé deles estava esquecida nos porões do navio. Por isso mesmo, eles, quando vem a tempestade, se desesperam. Procuram a fé e não encontram. Procuram coragem e não encontram. E aí, quem então vão procurar? Jesus, que confunde com a fé deles, que estava dormindo. Ou seja, eles procuram Jesus, mas não tinham tanta esperança de que este Jesus iria dar um jeito naquela tempestade. Por isso eles se surpreendem com a falta de fé deles. Quando a barca estava ali se afundando no meio do oceano, e eles então pedem socorro a Jesus. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus é categórico ao dizer, ou seja, ao desfazer aquilo que a narrativa apresenta. Como o evangelista coloca Jesus que estava dormindo, e Jesus na sua resposta vai dizer: não sou eu que estou dormindo coisa nenhuma, mas sim a fé dos discípulos dele é que estava adormecida. Quando diz Jesus: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Ou seja, por que deixam vossa fé adormecer? Por que deixam vossa fé ficar sem força? E aí começa a agir Jesus. Jesus se levanta, ameaça o vento e o mar. E para a surpresa de quem ali estava, o mar se acalma. Ou seja, tudo se torna uma grande calmaria, uma
paz incrível toma conta daquele espaço que antes era um caos. Jesus é a força que nós procuramos e que muitas vezes não acreditamos nesta força, que muitas vezes não buscamos com frequência, pois colocamos muitas vezes nossa confiança em nós mesmos e perdemos feio quando colocamos a nossa confiança em nós ou em terceiros, pessoas deste mundo. Agora, quando nós voltamos a fé para este Deus que salva e que vive, nos surpreendemos com o resultado. Aquilo que era tempestade, um caos, se torna calmaria e paz. Amados, por que ainda insistimos em nos distanciarmos de Deus? Porque muitas vezes insistimos em acreditar nas forças, entre aspas, dos homens. Por que ainda acreditamos que a humanidade ou que vai sair do meio dos homens um salvador da pátria? Aquele que se chama Messias, que está em Brasília, não salva coisa nenhuma, mas está colocando o nosso país no inferno. Por isso, é bom que tiremos os nossos olhos daqueles mitos que alguns por aí chamam. O nosso mito de verdade é Deus. É Ele, é nele que nós encontramos respostas para as nossas dificuldades. É Ele que levanta seu cajado, sua mão, ameaça o mal e o destrói. E aquilo que era caos e tempestade torna-se calmaria e paz. Acreditemos em Deus, alimentemos a nossa fé. Não deixemos que nossa fé venha dormir, como estava dormindo a fé dos discípulos do Senhor. Mas que a nossa fé esteja sempre desperta, acordada, e coloque assim a nossa expectativa e toda a nossa força naquele que tem capacidade de nos dar resposta à altura dessa expectativa, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.